Boa noite. Vou fazer aqui vou construir ao vivo, né? Um projeto de estudo. Então esse vídeo, ele é mais para mim do que para as pessoas. Vou botar no Facebook para ter lá um vídeo, mas é mais para mim. Eu estava pensando no seguinte: o Spinoza, ele faz uma crítica ao conhecimento que ele vincula ao conhecimento latino, dizendo que a imaginação está presente no pensamento dos homens de uma maneira descoordenada, livre, e que junta boi com pedra, quer dizer, diz que pedra podem provir de bois, assim como as aves podem provir das estrelas, e a imaginação vai embora. Ela não está preocupada com a cientificidade. Então essa crítica que ele faz ao conhecimento, como está o estado, né? O estado do conhecimento filosófico, científico da época dele, e faz começa fazendo essas críticas. E você vê que não precisa falar muito sobre isso, é só dizer que ele era um racionalista que estava surgindo naquela época em que o racionalismo ainda era nascente. Então havia o Galileu, a teoria astronômica da Terra sendo o centro do universo, ou então o Sol, aquelas coisas. Era o racionalismo nascendo. Então pode-se interpretar essas coisas que ele fala como uma crítica ao estado do conhecimento daquela época. E ele queria inaugurar ali o conhecimento racional. Muito bem. Mas essa questão da imaginação, quando eu jogo para o inglês, quer dizer, haveria também no inglês, essa imaginação atuante, assim como o Spinoza está falando que existia no estado do conhecimento da época, que era, no final, ele estava criticando a própria língua latina, do meu ponto de vista. Então ele estava dizendo que a língua latina, em outras palavras, ele estava dizendo que a língua latina não se defende da imaginação. Permite a imaginação, o ar livre. As frases em latim, de fato, você pode construir qualquer coisa. Você pode falar, na língua você pode falar qualquer coisa. A imaginação pode atuar livremente. Não existia poesia, não existia nada, né? Agora, no inglês, onde está a imaginação no inglês? Nas afecções. As afecções que Spinoza fala dentro da ética, das relações entre os corpos, dos corpos se afetando uns aos outros, você vê na língua inglesa. Como? Os verbos não são substantivos muito usados, os substantivos são muitas vezes usados como verbos que atuam sobre os objetos, transformando a natureza deles. Isso é a afecção, é a atuação da afecção dentro da língua inglesa. Então, você vê essa frase, por exemplo, The storm beat the fleet. A tempestade, que a gente traduziria grotescamente, praiou a frota. Mas isso não é uma loucura, falar que a tempestade praiou a frota? Então, quando você fala isso, a tempestade praiou, isso é imaginação. É tão louca quanto falar em latim.
acha que as pedras vêm do sêmen, né? Tão maluco quanto isso. Porque no português a gente fala assim: a tempestade levou a frota à praia, encalhou a frota na praia. A gente não fala a tempestade praiou a frota. Em inglês se fala, e não choca ninguém. Então, da mesma coisa como no latim, a gente junta ideia com ideia, no inglês faz essas coisas também, junta coisas, naturezas com outras naturezas. A natureza da tempestade atua como a natureza da praia. Então, esse jogo crítico não é um defeito da língua, e é característico de tanto das línguas germânicas quanto das línguas latinas. Cada um com o seu defeito, né? Digamos, com sua característica imaginativa. Todas as duas línguas permitem a imaginação voar livre, sem qualquer preocupação com correção, algum tipo de correção. Quem vai se preocupar com essas coisas é Platão, Aristóteles, Sócrates. Vai se preocupar com isso. Vai falar que o mundo sensível é enlouquecido, tal. Ele está falando da linguagem. Eles estão falando da linguagem. Eles estão pensando a linguagem e criando uma filosofia. E o Spinoza está a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Pensando a linguagem, que no caso dele é holandesa, e criando uma filosofia. Por isso o livro dele é um livro de filosofia. Mas eu não estou abordando o livro dele sobre o aspecto filosófico. Eu estou vendo ali as características da língua holandesa que estão presentes e que conduziram ele a essa construção. Então, falar em construção, é esse o projeto que eu estou querendo fazer uma colocação que seja dividida em duas faces. A face para o latim e a face para a inglesa, para o inglês. Então, o que vai ficar aí no meio de uma e de outra, de uma e outra língua? Vai ficar um hiato. Você não consegue passar de uma língua para outra porque existe um hiato. Não é possível fazer uma tradução de uma língua para outra. Você pode fazer uma filosofia para uma e uma filosofia para outra que estabeleça alguns parâmetros para a construção da gramática de cada uma das línguas, mas são pensamentos independentes. Spinoza não é platônico e Platão não é espinosista. São pensamentos diferentes. Então, quando Spinoza, por exemplo, fala de alma, né, de ideia verdadeira, a glória, tudo ele está falando tudo dentro da língua holandesa. E o Platão, quando fala de essência, das ideias, da participação, que também tem coisas religiosas no meio, também está pensando dentro da língua latina. Então, por que confusão? Por que confusão? Tem que se admitir um hiato e pronto.
Acabou, tá acabado. Qual o problema de ter um hiato entre o outro? São dois pensamentos diferentes. Eu me lembro uma vez, porque eu sou bacharel em psicologia, mas eu estudava engenharia. E por que eu saí da engenharia para